Bom dia a todos. Essa aula está sendo gravada de uma forma diferente hoje, para vocês tentarem assimilar melhor o conteúdo. Hoje falaremos um pouco sobre urbanização, como que se deu a urbanização no Brasil. Eu fiz um pequeno apanhado aqui, no qual estarei passando para vocês. Fiz um pequeno slide, cujo qual irei explicar um pouco para vocês sobre esse processo de urbanização. E o que é o processo, né? O processo de urbanização no Brasil tem início no século XX, com o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas para o campo, as cidades em busca de melhores condições de vida. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população em zonas urbanas em detrimento das zonas rurais, ou seja, em contrapartida à presença de pessoas no campo com um grande aumento, um número significativo de deslocamentos, ou seja, de migrações de pessoas do campo para a cidade. E o processo de urbanização, o processo de industrialização, na verdade, dos centros urbanos, foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no país, ou seja, à medida que os grandes centros urbanos começaram a se acomodar, a se instalar nas cidades, um grande número de pessoas vindas do campo, sendo que nessa ocasião o campo perdeu força em relação à produção e ao abastecimento. Muitas pessoas vieram do campo para as grandes cidades, procurando novos meios de sobrevivência. E a partir daí que começa esse processo de urbanização, devido às condições e principalmente à necessidade do homem. Diz o seguinte, que na década de 70, o número de habitantes morando nas cidades foi, pela primeira vez, maior do que a população que vivia na zona rural, sendo que no início do século era totalmente contrário. O campo dominava e principalmente mantinha as cidades, as zonas rurais eram dominantes. Só que a partir da década de 70, esse número foi inversamente e proporcionalmente sendo trocado, né? À medida que as grandes indústrias e principalmente a necessidade das pessoas de conseguirem seu sustento começou a fazer essa inversão de posições, onde o campo perde força e as cidades ganham força através da migração dos seus moradores. E aí diz o seguinte, que este crescimento do meio urbano, proporcionalmente maior do que o meio rural, recebe o nome de urbanização. Então, isso que é a urbanização, é a transposição, é a migração de pessoas do meio rural para o meio urbano. E no Brasil, esse processo se iniciou no século XIX, intensificando-se a partir da década de 20, motivados principalmente pela... Aí temos alguns atributos aqui, cujos quais nós podemos estar destacando para explicar a importância e como que se deu, qual foi a necessidade e qual foi o motivo pelo qual esse processo foi tão importante e tão agregador de valores em relação à construção das grandes cidades que conhecemos hoje. E diz o seguinte, principalmente pela implantação de indústrias nas cidades brasileiras, o que atraiu pessoas da zona rural para a urbana em busca de trabalhos e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural brasileiro. Foi o que eu disse anteriormente. As pessoas sentiam a necessidade de ter melhores empregos, melhores salários e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Então, a partir dessa necessidade, o homem do campo começou a migrar para a zona urbana, em busca de novas perspectivas de vidas. Outro fator primordial foi a implantação das máquinas nas atividades do meio agrário, que substituíram a mão de obra assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes cidades, ou seja, a substituição da mão de obra humana por máquinas, isso vem com relação direta com a questão da invenção da máquina a vapor e principalmente da industrialização no campo. Então, esses trabalhadores se viram obrigados, entre aspas, a migrarem, ou seja, saírem do campo e irem para a zona urbana, uma vez que o seu trabalho foi substituído por uma máquina. Então, esse processo de urbanização também tem relação direta com a expansão das revoluções ou da revolução industrial no que diz respeito à produção. E aí diz o seguinte,
que a urbanização no Brasil provocou mudanças na organização socioespacial do país. Dentre elas, se destacam o crescimento da quantidade de cidades, ou seja, o que antes era mais zona rural, ou seja, o que antes era mais camponeses e agricultores, passa a ser agora voltado para as grandes cidades, ou seja, muitas cidades foram construídas em pouquíssimo tempo devido a justamente essa migração do homem do campo para as cidades. O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais. O que seria isso? A rápida mudança do campo para a cidade não deu tempo de organizar espacialmente falando, ou seja, arrumar um lugar adequado para aquelas pessoas viverem. Então, hoje nós vemos grandes centros urbanos e grandes periferias, porque a necessidade de sair do campo para ir para as grandes cidades em busca de novos meios de sobrevivência, novas perspectivas de vida, fez com que esses problemas também fossem crescendo de acordo à medida que as cidades cresciam, tanto na questão ambiental, como o próprio texto aqui está dizendo, como na questão de estrutura. Construir suas casas de formas irregulares, como sabemos hoje, nas grandes favelas e centros periféricos, como na questão ambiental, destruição de matas, enfim, todo um processo de mudança da geografia daquela região. E como aqui eu disse anteriormente, a formação de favelas, nas quais a população de baixa renda se fixava em razão da baixa valorização dos terrenos. Ou seja, se você sai hoje aqui da sua cidade para ir para um grande centro urbano e você pensa ou pretende ter umas condições de vida melhor, você chega com condição de vida um pouco mais abaixo do que as pessoas que vivem lá, e, em consequência, você vai achar terrenos em locais irregulares ou inapropriados, ou até mesmo em locais cujo valor é bem abaixo do que se espera. Então, você, sem muitas opções, acaba por optar em ficar naquele lugar. E também a acentuação das desigualdades sociais nesses grandes centros, pois muitas pessoas que chegavam às cidades não possuíam escolaridade e acabavam ficando desempregadas, aumentando assim os índices de pobreza e violência nos centros urbanos. Traduzindo, se hoje você sai daqui para poder ir para uma grande cidade sem ter o mínimo nível de escolaridade, você acaba passando por diversos problemas na questão que diz respeito a condições de vida, desde o desemprego até o contato direto com a violência, porque a falta de condições básicas de vida acaba gerando esse tipo de problema social. Então, pessoal, tudo isso está atrelado ao processo de urbanização, de forma desordenada e descontrolada. E aqui temos um pequeno mapa mental, cujo qual explica esse processo de urbanização. E o que é? Aqui em cima está dizendo o que é o processo de urbanização. É o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, ou seja, à medida que as pessoas começam a vir do campo, ou seja, lá de qualquer outro lugar que for, para as grandes cidades, ela começa a se expandir de forma, digamos assim, descontrolada. Neste processo, né, o processo de urbanização, no período industrial, teve duas grandes causas. E quais foram essas grandes causas? São fatores atrativos, como eu disse anteriormente, a questão da industrialização, grandes empresas e a criação de máquinas que chamaram a atenção e, principalmente, retiraram um pouco da soberania do campo sobre as cidades e fez essa inversão de valores. E outro fator são os fatores repulsivos, que é a expulsão da população do campo para os grandes centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural, ou seja, atrelada à necessidade do camponês de procurar melhores condições de vida e, principalmente, roubando, nesse processo, o seu sustento no campo, as máquinas conseguiram fazer com que os homens do campo fossem para as grandes cidades em busca de condições de vida melhor. Mas, como sabemos e conhecemos, nem sempre, ou boa parte das vezes, não é assim que acontece. E nesse processo em que o espaço rural se transforma em um espaço urbano, dado ele pelo êxodo rural, que é essa migração que eu já falei para vocês, a urbanização ela se intensificou no século XVIII e tornou o campo dependente da cidade, ou seja, houve uma inversão
como eu disse anteriormente, onde quem antes dominava era o campo e agora quem dominava era a cidade devido ao seu grande desenvolvimento. E nos países, na verdade, desenvolvidos, ocorre de forma lenta e gradativa. Por quê? Porque a necessidade das grandes cidades em países desenvolvidos não é tão grande. Já em países subdesenvolvidos, esta forma de processo, esse tipo de processo de urbanização ocorre de forma mais acelerada, né, gerando grandes problemas estruturais nas cidades. Foi o que eu disse anteriormente. Países desenvolvidos têm a sua organização espacial e geográfica bem acentuada devido a não tanta necessidade de migração do homem do campo para a cidade. Já em países subdesenvolvidos, onde a necessidade é muito maior, ocorre essa migração de forma rápida e, ao mesmo tempo, desordenada, o que gera vários problemas, tanto sociais, econômicos, políticos e de moradia, que a gente conhece e vê aí nos noticiários. Beleza? Agora eu vou passar para vocês um vídeo que vai fazer um resumo breve sobre esta questão da urbanização, como que se deu. Eu espero que vocês entendam esse processo a partir desse pequeno vídeo que eu irei passar para vocês. O que, que é urbanização? Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre urbanização. Mas afinal, você sabe o que é urbanização? Se a primeira imagem que vem à sua cabeça é o de uma cidade cheia de prédios, pessoas e muito movimentada, você não está de todo errado não. A urbanização é o processo de crescimento das cidades, tanto em quantidade de pessoas quanto em infraestrutura. Mas você sabe como este crescimento ocorre? Analisando primeiramente a questão populacional, nota-se que ele pode ocorrer de duas formas. Pelo êxodo rural, que nada mais é do que a migração campo-cidade, ou seja, quando as pessoas saem do campo para morar nas cidades, e pelo crescimento vegetativo, quando a natalidade é maior que a mortalidade, e assim há acréscimo populacional. Já considerando a expansão de infraestrutura, o crescimento ocorre através da construção de moradias, abertura de vias, asfaltamento, saneamento, implantação de áreas de lazer e equipamentos públicos. Tudo isso para atender às necessidades da população. E essa expansão impulsiona o crescimento, tanto horizontal quanto vertical das cidades. É importante ressaltar que o processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização. Cidades existem desde a antiguidade, porém, foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que o espaço urbano ganhou maior relevância. Tornou-se o centro da produção e da distribuição de mercadorias, atraindo pessoas para trabalhar, comprar, vender e morar. Conforme as cidades foram se industrializando, passaram a atrair mais e mais pessoas, e também mais funções, sejam elas econômicas, financeiras ou políticas. Em contrapartida, o campo foi passando por um processo de esvaziamento, em razão da concentração fundiária, da expropriação de camponeses e da incorporação de tecnologias, que dispensou cada vez mais trabalhadores. E é nesse momento que o crescimento urbano passa a superar o rural, iniciando a urbanização. Lembra da aula de DIT? Então, nos países desenvolvidos, a urbanização foi acontecendo concomitante ao processo de industrialização e ao desenvolvimento tecnológico, portanto, de uma forma mais lenta e gradativa. Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização ocorreu a partir de meados do século XX, importando indústrias e tecnologias dos países pioneiros. Dessa forma, tudo foi mais rápido e intenso, inclusive os problemas oriundos do processo de urbanização. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Então, pessoal, vocês puderam ver a partir desse pequeno vídeo um resumo básico do que foi urbanização e do que é a industrialização, a urbanização, perdão. A partir daí vocês puderam entender um pouco, de uma forma mais resumida, o que, que é e o que, que foi o processo de urbanização. E a partir daí, nós temos todo um processo de construção dos meios em que vivemos hoje. Então, nós voltamos às nossas origens para sabermos como que se deu essa questão de urbanização, o seu processo, quais foram as causas
e principalmente o que vem afetando e qual a origem desses problemas que as pessoas enfrentam nos dias de hoje devido a esse processo tão complicado que ao mesmo tempo é tão simples no que diz respeito ao entendimento, para a gente poder ter a noção básica do que foi e a influência que tem direta na nossa vida. Podemos achar que somos condicionados devido à questão de nascermos em determinada região, mas tudo tem um porquê e um porquê. Como que se deu, a origem, enfim, todo esse processo cujo qual nós hoje vivemos intensamente. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula diferente, né? Até porque amanhã teremos o conselho de classe e essa aula está sendo gravada justamente para não ter prejuízos para vocês. No que diz respeito a questões de explicação, qualquer dúvida pode ser tirada voltando ao vídeo e na sexta-feira teremos aula assíncrona, onde estarei passando atividade para vocês no Google Sala de Aula e, consequentemente, estarei também à disposição para retirar as dúvidas. Certo, pessoal? Não deixem de fazer a atividade, porque é muito importante para vocês terem entendimento. Coloquei também lá no Google Sala de Aula alguns vídeos com esse mesmo conteúdo, um material complementar, para sanar qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo e, posteriormente, na resposta da atividade que vocês farão, beleza? No mais aí, eu peço a vocês que não deixem de ver o material complementar, não deixem de ver essa aula, não adiantem, pois é importantíssimo ver passo a passo para termos um entendimento melhor sobre este assunto. Tranquilo? No mais aí, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.